Estamos de volta no nosso Conheça Goiás, continuando aqui o nosso bate-papo com Demóstenes Torres, procurador de Justiça, ex-senador da República. E no bloco anterior eu havia feito uma pergunta para ele e repito agora para você que está chegando agora e acompanhando o programa. Senador Demóstenes Torres, o senhor que estava fazendo um trabalho emblemático no Senado Federal e de repente teve seus trabalhos interrompidos por uma decisão do plenário do Senado, cassou-se o seu mandato, vinculando inclusive o seu nome a práticas de Caixa 2 ou está trabalhando também a favor de Carlinhos Cachoeira com relação aos jogos de azar, o que levou a dizer que estava trabalhando para contraventor. Como é que o senhor recebeu isso? Foi muito traumático naquele período. Sem dúvida. Naquele período criou-se uma histeria, né? E ninguém queria ouvir nada. Eu clamava, espera fazer uma investigação, vamos ver o que tem. Eu sou amigo dele mesmo, sempre fui, como era o governador Marconi Perillo, como era a deputada Eliane Pinheiro, como era um monte de gente em Goiás, até porque ele não era conhecido como contraventor, ele era conhecido como empresário, né? E vivia no meio dos empresários. Muito bem, mas essa investigação foi feita especificamente para mim, não é verdade? Tanto é que o Supremo disse isso agora no julgamento. Fizeram uma usurpação tentando me jogar nesse meio. Mas o próprio Ministério Público fez uma investigação junto com o COAF, a Receita Federal, todos os cartórios do Brasil, todos os bancos do Brasil e chegou à conclusão que meu patrimônio é inferior, é menor do que eu poderia ter. Tudo aquilo que foi dito, eu consegui desmontar. Só não me deram prazo para eu me defender, que é o que todo mundo tem direito. O Supremo agora deu essa decisão, né? Eu nunca, como eu disse naquela época, não se achou um vereador, um prefeito, você que foi prefeito, nós trabalhamos juntos, arrumei verba para você, você sabe perfeitamente, nunca pedi nada em troca, a não ser que o dinheiro fosse corretamente aplicado, como você o fez, não é verdade? Então, agora, não tem nada, não deu nada. Agora e aí? Agora fiquei. Agora é o seguinte, todos os processos aí a lei morreram. de abuso de autoridade estivesse valendo, serviria? Com certeza. Você é a favor da lei de abuso Total, de autoridade? para qualquer um. Qualquer um tem que ser punido. Eu que fui vítima de abuso de autoridade, claro que a lei não se aplica retroativamente, né? Tem uma lei extremamente branda, mas, como disse o ministro Gilmar Mendes, ninguém pode trabalhar sem ter que prestar contas à sociedade. E eu acredito firmemente nisso. Agora, esse sentimento, eu percebo que tem um sentimento no senhor, que é esse sentimento de que o Congresso Nacional, em determinado momento, de forma corporativa, age para estancar alguns interesses políticos partidários. O livro Assassinato de Reputações, do Romeu Tuma, do delegado Romeu Tuma Júnior, ele diz lá que tanto o senhor quanto o governador Marconi Perillo foram alvo de uma raiva do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o sentimento? Hoje o que ficou evidente, eu até fui convidado por uma editora para escrever um livro e vou escrever, vou fazer uma delação literária. Então ali o que eles queriam, o Lula odiava o Marconi Perillo, né? E deve odiar até hoje. E achou que aquele era um bom momento para pegar o Marconi e também se livrar de mim. Lula, Dilma, José Dirceu e tantos outros, não é verdade? E além do que, essa é uma convicção íntima, eles acharam que ia ficar livre do mensalão, do julgamento do mensalão, porque eu me relacionava bem com várias autoridades do judiciário, de outros poderes e tudo mais, né? E o tiro saiu pela culatra, quer dizer, funcionou em relação a mim, né? Eu perdi o meu mandato, o Supremo agora declarou que as interceptações são ilícitas, não existem outras provas e as provas que existem são em meu favor. Agora, o processo do Senado já se encerrou, ele não tem mais como estancar como os outros. Isso aí acabou, já não tem mais jeito. Tá esperando... Já perdeu o mandato, o prejuízo já foi causado. Agora, eu vou tentar... O senhor entrou com um pedido para reaver o seu mandato? Eu ainda não entrei porque não foi feita a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Eu sou o fará. Farei. Eu quero meu mandato de volta. Mas mesmo sabendo que isso é muito difícil de acontecer? O Senado pode, ainda está naquele prazo de 5 anos, rever os seus próprios atos ilegais, como qualquer ente da administração pública. Quem sabe o Senado não faz isso.
mas o Supremo Tribunal Federal é apto para dizer isso. Agora, eu, em decorrência disso, me tornei inelegível até 2023, quer dizer, até 31 de janeiro de 2023. Eu só posso ser candidato em 2022 a cargos que tomam posse no dia 1º de janeiro de 2023, que é deputado federal e senador. E eu pretendo, não que eu vá ser candidato, mas eu pretendo que isso seja revisto, que essa inelegibilidade caia, e eu acredito firmemente que ela vai cair, e para que eu possa ter a opção. E se o povo desejar, se eu desejar... Mas tem esse sentimento, o senhor tem um sentimento de voltar novamente às suas atividades políticas, até para demover essa página da sua biografia. Claro. Uma biografia estava bastante escrita, perfeitamente escrita, havia um sentimento popular. A senhora era quase uma sumidade no Brasil, né? Inclusive com o nome aí já sendo especulado para disputar a presidência da República no Democrata. Eu pergunto ao senhor, o Senado está vivendo um momento novamente de conturbação, agora envolvendo o seu presidente, Renan Calheiros. Há alguém que especule e afirme que, em decorrência dele colocar na pauta de votação ou estar suscitando um projeto que tramita no Senado desde 2009, que é a relação do abuso de autoridade. Acredita-se que o fato do senador Renan Calheiros estar movendo esse projeto hoje dentro do Senado, ele está sendo retalhado pelo Supremo Tribunal Federal? O senhor acredita que há uma relação com relação a isso? Não acredito. Em relação a isso, eu não acredito. Eu acho que o próprio Judiciário hoje já tem consciência que muitos desses benefícios, Judiciário, Ministério Público, serão revistos. Eu acho que uma maneira de rever isso é o seguinte: os juízes perderam, como os promotores, perderam o adicional de tempo de serviço. Se esse adicional de tempo de serviço volta, ele é mais barato do que esses chamados penduricalhos para o Estado, para a União, né? Então, acho que deveria voltar e, em troca, acabar com auxílio moradia, venda de férias, auxílio paletó, livro, saúde. Quer dizer, foi criando um bolo que ficou muito caro para o país. E eu tive conversando com um desembargador anteontem, encontramos por coincidência no aeroporto, e ele mesmo fala, essa coisa ninguém segura mais. Agora, algo que diferencia um juiz do outro é o tempo de serviço. Então não é justo que um juiz que tenha 25, 30, 40 anos de serviço ganhe o mesmo que um juiz que entrou agora. E esse juiz até ganha mais do que entrou agora, porque ainda ganha o auxílio eleitoral. Agora o CNJ foi criado para disciplinar, para fazer a correção, para ser um órgão corregedor de práticas que esteja ao inverso à magistratura, ou enfim, ao bom andamento da função do magistrado, ou do procurador, ou do promotor de justiça. O CNJ, ele tem, nesse comportamento, há um sentimento popular de que o CNJ é extremamente corporativista e que não tem cumprido a sua função. O senhor, que é promotor de justiça, esteve também como senador da República, qual análise que o senhor faz do CNJ hoje? Quando o CNJ e o CNMP foram criados... O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. Foi negociar conosco, eu acho que ainda era o presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Uma das garantias que o Nelson Jobim deu aos senadores e aos parlamentares é que o CNJ, embora ficasse na hierarquia dos tribunais, e embora não fosse tribunal, o CNJ ficaria logo abaixo do Supremo e superior aos demais, com a função de orientar, corrigir, punir, porque muitas vezes os próprios estados não faziam isso. Mas o CNJ acabou virando um tribunal mesmo. O CNJ dá liminar, suspendendo a decisão judicial. O CNJ ele pune diretamente, até com aposentadoria compulsória, juízes, e o CNMP caminha exatamente na mesma direção. Então, eu acho que numa eventual reforma, era preciso não acabar com o CNJ ou com o CNMP, mas tentar voltá-los ao seu espírito original, que era o espírito de unificar o que deveria acontecer no Brasil,
o que é que um juiz pode receber, o que é que um promotor, como se deve comportar em determinado procedimento, dá segurança jurídica ao cidadão. Então, o CNJ e CNMP hoje figuram mais como criadores de oportunidades para que os salários sejam ampliados e, principalmente, trabalha o CNJ para amedrontar o juiz. Hoje os juízes trabalham, olha, eu preciso fazer uma produção X, porque antigamente também era muito relaxado, senão eu serei punido. Então, talvez tenha até diminuído a qualidade e a independência dos magistrados e dos membros do Ministério Público. Senador. Nessa atividade que talvez não tenha obedecido ao espírito original e que foi negociado com os senadores para ser criado dentro desse limite. Agora, numa democracia, a democracia pressupõe que os princípios legais, eles são de cláusulas uniformes, que legais para todos, né? Legais para todos. O sentimento da sociedade é um sentimento de revolta no que diz respeito à punição, principalmente aos juízes que cometem excessos, que cometem erros, muitas das vezes motivados pela corrupção, e, no entanto, eles são aposentados compulsoriamente. Isso não é tratar os iguais diferentes? Olha, na realidade, o que acontece é que, em seguida, pode vir um processo, uma ação civil para cassar aquela aposentadoria. E mesmo numa ação penal, se isso tem ligação direta com a atividade pela qual houve a punição ou a aposentadoria, também pode o benefício da aposentadoria ser cassado. Nós temos jurisprudência disso? Temos vários. Alguns juízes que foram aposentados compulsoriamente, em seguida a justiça determinou, dentro de um processo judicial, que isso acontecesse. Por quê? Juízes e promotores exercem um papel também político. Então, ele sofre o processo administrativo, mas a vitaliciedade que é dada ao juiz para lhe dar essa garantia de independência, de não poder sair do lugar, de o seu salário não ser diminuído. Então, essa vitaliciedade dá a ele o direito de só perder o cargo por uma decisão judicial e não administrativa. Então, muita gente que é punido, e eu acho que a divulgação é equivocada nesse sentido, muita gente que é punido administrativamente, em seguida, ele sofre um processo judicial e também perde o cargo. Agora nós estamos vivendo um momento emblemático aí da Lava Jato. Nunca se prendeu tantos políticos no Brasil como agora. Políticos importantes, como o governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, ex-governador Sérgio Cabral, Garotinho. Nós tivemos prisão de ministros, prisão de políticos importantes aí envolvidos nessa operação Lava Jato. Uma figura emblemática do judiciário de primeira instância é o juiz Sérgio Moro, que tem se tornado uma figura bastante popular, querida na grande maioria da população brasileira. Agora, há quem questione a forma com que o juiz Sérgio Moro está trabalhando. Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho do juiz Sérgio Moro? Olha, acho que todos os juízes são Sérgio Moro. Alguns têm, como ele, têm uma predileção por determinado tipo de restrição, não é? E outros optam pelas alternativas. Mas o trabalho acaba sendo exatamente o mesmo. Como o que está acontecendo hoje no Brasil é a chamada criminalização da política. Se optou por prender os políticos e soltar os empresários. É uma opção, né? Agora, é uma opção legítima até esse ponto, sim. Mas daqui a pouco, quando o cidadão verificar que praticamente todos os empresários ficaram livres e foram eles os corruptores, sem eles não haveriam os corruptos, aí, o que vai fazer? E outra coisa, não existe atividade nenhuma sem política. Os políticos vão continuar existindo. Alguns clamam por ditadura, todos aqueles que clamaram por ditadura, em um determinado momento se arrependem e passam a clamar por democracia.
Não é o regime perfeito a democracia, alguém já disse, com exceção de todos os demais. Juscelino Kubitschek dizia que Juscelino Kubitschek, uma frase emblemática com relação à democracia, o saudoso presidente Juscelino Kubitschek diz que a democracia é um péssimo regime. Todavia, não se inventou um regime melhor. Cabe a cada cidadão aperfeiçoá-lo. Você tem esse sentimento também? É claro, sem democracia não há nada. A democracia é você poder usar todas as instâncias do Poder Judiciário, a democracia é você poder protestar, não é? A democracia e protestar livremente, até para liberar tráfico de drogas, que eu sou contra. A Lava Jato, o consumo, ela contribui para o aperfeiçoamento da democracia? Com certeza. O Brasil sai melhor? Contribui, porque depois disso tudo que aconteceu, o Brasil vai ter um parâmetro, não é verdade? Qual é o parâmetro? O parâmetro é o viés da truculência ou é o viés da liberdade? Ou nós vamos encontrar um meio termo nisso, não é? Hoje, todo mundo aplaude as prisões, mas nós já temos aí algo em torno de 15 milhões de desempregados. Se nós colocarmos aí 4,5% ou 4,5 membros de cada família, vamos chegar em torno de 60 milhões de pessoas. Isso se deve à Lava Jato? Não, mas se deve à quebradeira das empresas, né? As empresas quebraram, o cenário é terrível. Quem for tomar posse como prefeito agora pode preparar para demitir, cortar, porque senão vai ser alvo de ações, porque não vai dar conta de pagar salário, não vai dar conta de fazer um monte de coisa. E ontem mesmo eu vi uma discussão entre economistas que diziam simplesmente o seguinte: o 2017 ainda tem um buraco e 2018 se estabiliza. E se estabiliza é mais ou menos como tomar um nocaute. Né? Toma um murro no queixo, até você descobrir que dá conta de levantar, você vai cambalear. Então o Brasil, para começar a crescer de novo... 4, 5 anos? 2020, 1% nós não podemos considerar nem crescimento, porque você vai ter que recuperar todo o tempo perdido. Né? Então acho que é isso aí. Está tramitando o Congresso Nacional com uma certa urgência por parte do governo federal, uma PEC que já tramitou na Câmara, com o número 241, e agora no Senado ela leva o nome de PEC 55, que trata da limitação de gastos por parte dos poderes, tanto do governo federal, governos estaduais e governos municipais. Uma espécie de congelamento de gastos para os próximos 20 anos. Está sendo muito questionada também essa PEC. A avaliação do senhor, é um mal necessário fazer contenção de gastos ou limitação deles? Sem dúvida. Se você gasta o seu cartão de crédito, você vai pagar juros, para sair dele vai ser um buraco. O Brasil, vamos dizer o seguinte, não tem jeito de fechar a porta. Né? Assim, você tem uma empresa, você está devendo demais, você vai lá e fecha a porta e os credores que aguardem por um bom momento, se é que vão receber. Agora, no caso do país, o país tem que ter juízo mesmo, não tem jeito de gastar mais do que tem. Então tem que gastar, e para isso, dentro do limite, para gastar mais o Brasil vai ter que se enriquecer. E talvez agora nós tenhamos o juízo suficiente para não fazer o que está acontecendo hoje no Brasil. Ou seja, vários estados quebrados, a União em dificuldade, e mesmo sem a crise, esses estados estariam também numa situação muito complicada. Agora, algumas reformas estão sendo feitas no Congresso Nacional, dentre elas a proposição da reforma da Previdência, que está muito em voga agora. Muita gente aí questionando a reforma da Previdência. Você acredita que há um sentimento para aprovar essas medidas impopulares no Congresso Nacional? O senhor que esteve lá? Olha, sentimento não tem, mas tem que ser aprovada, porque se não aprova a reforma da Previdência, como é que os aposentados vão receber daqui a 5, 10 anos? O Temer tem argumento para persuadir o Congresso Nacional nesse momento? Você acredita que ele tem crédito para aprovar essas reformas? Está num momento politicamente muito debilitado, está muito frágil, né? Mas eu acho que a responsabilidade dos congressistas, e mesmo a gente vê os jornalistas, os especialistas na área, todo mundo está mostrando que vai acontecer. Então, nós temos que ter a responsabilidade de evitar que daqui a 5, 10 anos nós tenhamos um problemaço no Brasil, que é os aposentados não receber o seu salário. Tem que ser aprovado, independentemente do presidente estar ou não em alta. No caso, está embaixo. Se tornar uma Grécia.
vai ficar muito ruim, né? Agora, senador, para encerrar aqui o programa, o bate-papo está muito interessante, eu gostaria de ter muito mais tempo. Aliás, você que está nos acompanhando aí, nosso querido telespectador, você pode acessar posteriormente aí na internet, no YouTube, na rede social da Associação Goiana de Município e acompanhar na íntegra esse bate-papo com o senador Demóstenes Torres. O nosso programa é um programa que é limitado, tem um tempo limitado e nós conversamos entre muitos assuntos que você pode acessar e ter essa entrevista exclusiva, na íntegra, aqui para o nosso Sala de Visita. Senador, volta um pouco no momento em que o senhor fez um discurso emblemático e o senhor fez um apelo para os seus pares, para que não cassasse o seu mandato. O senhor fez um apelo, inclusive, emotivo, falou com a alma. Eu estava assistindo e até me comovi com aquele discurso, porque eu conhecendo como eu conheço, eu tinha convicção de que o senhor estava falando da alma. Depois disso, foi estampado nos jornais, de forma bastante dolorosa para quem o conheceu e conhece. E eu imagino que, como ser humano que tem o lado sentimental, foi um momento de muita tristeza, de comoção, tanto o senhor quanto a sua família. Aqueles dias foram bastante negros e turbulentos para a sua vida pessoal. Muito. Mas foi uma oportunidade também de voltar para a minha família, voltar para Deus, voltar a amigos fantásticos como você, né? E as pessoas, né? Nunca fui hostilizado por quem quer que seja, as pessoas sempre demonstrando carinho, especialmente os mais humildes, né? Então, eu tenho muita felicidade no coração e não tenho raiva de ninguém. Nesse coração, né? Que tem felicidade, ficou mágoas também, senador? Olha, as mágoas eu deixei, eu não esqueci, claro, né? Porque seria, da minha parte, né, terrível mentira, que é óbvio que eu não esqueci o que aconteceu, não esqueci o que fizeram comigo, mas mágoa eu não tenho de ninguém. Né? E para frente é que se anda, é aí que nós vamos ver, ou na iniciativa privada, como advogado, eu devo me aposentar logo, ou, sei lá, na vida pública, quem sabe, né? Não sei o que vai acontecer, se esse for o meu destino, vamos adiante. Mas há um sentimento de voltar então para a vida pública, disputar mais algumas eleições no Brasil. Todo mundo que saiu do jeito que eu saí quer voltar para tentar refazer uma parte que, né, infelizmente aconteceu. Eu, claro, eu desejo ter a possibilidade e depois tem que ver se o povo quer. Se não quiser, né, vamos agradecer pelo que ele já fez por mim e pronto. Nós falamos aqui com o senador Demóstenes Torres, ele é procurador de justiça, pessoa emblemática, convicta, uma pessoa bastante lúcida, de um intelectual admirável por todos aqueles que o conhecem. Nós vamos ficando por aqui, o senador Demóstenes fará as suas considerações finais. Eu espero que você tenha apreciado o nosso programa, eu tenho convicção de, assim como eu, você também teve aqui momentos esclarecedores que muitas das vezes, em outros momentos, você não teve a oportunidade de acompanhar. Eu estou muito feliz de ter recebido aqui no Sala de Visita. Muito obrigado pela sua presença, enriqueceu muito o nosso programa. As suas considerações finais. Eu que agradeço, Baré. Fiquei muito feliz em ver você tão desenvolto como entrevistador, né? Como dizem alguns amigos que já tinham visto o seu programa, está na hora de você migrar para a grande imprensa, né? Já que deixou por hora a prefeitura, né, de Bom Jardim, está na hora de ocupar um posto aí como âncora, porque tem personalidade, tem carisma, tem inteligência e tem conhecimento suficiente para ir para onde quiser. Parabéns a você. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado a todos que me ouviram. Muito obrigado. Fica deixa aí para a Rede Globo de televisão, para a Rede Record. Estou aberto a propostas para o mercado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue conosco, porque o nosso Conheça Goiás tem muito mais para você. Um grande abraço. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua prestigiosa audiência. Foi muito prazeroso estar com vocês. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e lembre-se sempre que o nosso futuro é a gente que faz.